Que bom ter você de volta. Nessa aula, a proposta é pensar no problema 10 do capítulo 3 do livro Um Círculo Matemático de Moscou. Esse problema nos propõe o seguinte: nós temos um rebanho com 101 vacas. Cada uma dessas vacas tem um peso e esse peso é um número inteiro, ou seja, nenhuma vaca tem peso quebrado. Então, eu vou sublinhar aqui a palavra inteiro para a gente não esquecer, porque isso vai ser importante ao longo do problema. Bom, e aí, se qualquer vaca for removida desse rebanho, sobram 100. O que o problema propõe é que sempre que você tira uma vaca, qualquer que seja ela, sobram 100. E essas 100 podem ser divididas em dois grupos de 50, de modo que a soma dos pesos das vacas do primeiro grupo é igual à soma dos pesos das vacas do segundo grupo. Quero fazer uma ressalva para a palavra podem. Porque o enunciado não está dizendo que depois que você retira a vaca, as 100 que sobraram, qualquer divisão que você faça 50-50, isso aqui vai funcionar, a igualdade dos pesos. O que o enunciado propõe é que, ao tirar uma vaca, as 100 que sobraram, você pode fazer uma divisão. Isso não quer dizer que qualquer divisão que você faça vá funcionar, ok? Bom, agora, o que o enunciado pede é que, se isso aqui funciona sempre, e eu vou chamar isso aqui de a nossa regra, aqui ó, nossa regrinha vai ser essa aqui ó. Se qualquer vaca for removida, então as que sobraram podem ser divididas em dois grupos de 50, com a soma dos pesos dando igual. Então, o que a gente precisa provar aqui nesse problema é que, se eu tenho esse rebanho e essa regra funciona, qualquer que seja a vaca retirada, então, necessariamente, essas vacas têm que ter o mesmo peso. Bom, como de costume, eu vou sugerir que você pause o vídeo, pense um pouco e daqui a pouco você volta para a gente discutir a solução desse problema. Vamos lá então, começar a encaminhar a solução do nosso problema. Antes eu quero sugerir uma coisa que é, vamos diminuir o nosso problema. 101 é um número grande, então eu proponho a você que a gente mude aqui para 5 vacas. Bom, aí quando eu tirar uma, as demais serão divididas em dois grupos de 2 vacas. Você vai perceber ao longo do problema, da solução do problema, que essa alteração que a gente fez, essa modificação, ela não vai interferir na nossa solução, desde que o número continue a ser um número ímpar. Outra coisa interessante é que a gente vai lidar aqui com o número inteiro, o enunciado fala disso, mas como o enunciado coloca essa alegoria do rebanho e das vacas, ele acaba nos induzindo a pensar que esses números inteiros precisam ser números inteiros positivos, porque afinal de contas não faz sentido uma vaca ter peso nulo ou ter peso negativo. Mas o que a gente vai fazer daqui em diante vai valer para qualquer número inteiro, mesmo que ele seja negativo e mesmo que esse número seja o zero. Então, no fundo, a gente não vai trabalhar com os pesos das vacas, a gente vai trabalhar com números inteiros. Eu representei esses 5 inteiros por x1, x2, x3, x4 e x5. E uma coisa que a gente não pode perder de vista ao longo da nossa solução é que esses números inteiros obedecem à nossa regra. Só para você não esquecer, isso quer dizer, obedecer à regra, quer dizer que se você tira qualquer um deles, vamos imaginar que nós vamos retirar o x4. Ele é que vai ficar de fora. Os 4 que sobraram, x1, x2, x3 e x5, podem
ser divididos, a gente pode encontrar uma divisão, 2 para lá, 2 para cá, cuja soma seja igual. Digamos que essa divisão seja x1 mais x5 igual a x2 mais x3. Então, isso quer dizer que os nossos números obedecem a essa regra. E isso vai acontecer, essa possibilidade, qualquer que seja o número inteiro retirado dali. Bom, uma outra coisa importante que a gente precisa observar aqui antes de prosseguir é que, se por um acaso eu resolvo somar 1 a cada um desses números inteiros, eles serão modificados e vão se transformar em x1 mais 1, x2 mais 1, x3 mais 1, x4 mais 1 e x5 mais 1. Perceba que, se eu tirar o x4, vamos imaginar que eu jogue fora o x4 mais 1. Deixa esse cara de fora. O que vai acontecer? Se x1 mais x5 é igual a x2 mais x3, consequentemente, x1 mais 1 mais x5 mais 1 será igual a x2 mais 1 mais x3 mais 1. Ou seja, o que eu estou querendo que você perceba é que, se aqueles números inteiros originais obedecem à regra, quando eu somo 1 a cada um deles, eles continuam obedecendo à nossa regra. Está aqui. Isso aqui é para te lembrar que eles continuam obedecendo a nossa regra. E isso vai acontecer mesmo que eu não some 1, que eu subtraia 1, ou subtraia 2, ou some 5, ou subtraia x3, ou some x4, isso vai continuar acontecendo. Na verdade, esse novo conjunto de inteiros vai herdar a propriedade de respeitar a regra. Isso vai continuar acontecendo se eu dividir cada um desses inteiros por 2, ou se eu multiplicar cada um desses inteiros por 3, porque a igualdade estabelecida aqui, ela vai aparecer modificada dos dois lados, de modo que não vai alterar a nossa igualdade. Então, esse é um fato importante para a gente prosseguir, antes da gente prosseguir com a nossa solução. Visto isso, eu vou propor a você que a gente subtraia de todos esses inteiros originais, por exemplo, x1. Então, se eu subtrair x1 do próprio x1, ele vai se transformar em 0. O x2 vai se transformar em x2 menos x1. Para não ficar escrevendo isso o tempo todo, eu vou renumerar aqui, renomear, falando melhor, chamar de y2. A mesma coisa, eu vou fazer x3 menos x1 e vou chamar esse resultado de y3. x4 menos x1 é o y4 e o x5 menos x1 é o y5. Você já entendeu que esse conjunto de 5 números inteiros herda, lá do conjunto original, a propriedade de obedecer à regra. O próximo passo da nossa solução é provar para você que todos esses números são pares. Na verdade, o 0 você já está vendo. Bom, para provar isso, eu vou lembrar que esses 5 números obedecem à regra. Portanto, se eu tirar o 0, os que sobram podem ser divididos em 2 grupos de mesma soma. Isso quer dizer que y2 mais y3 mais y4 mais y5, como são todos números inteiros, ressalva que a gente fez lá no início, essa soma tem que dar um número que possa ser dividido por 2. Portanto, essa soma aqui tem que dar um resultado par. Bom, agora vamos botar o 0 de volta e vamos tirar o y2. O que vai acontecer? Como esses 5 números cumprem a regra, na hora que eu tiro o 1,
Os demais, ao serem somados, ao serem olhados para isso, você pode dividir, né, em dois grupos com mesma soma. Portanto, o zero, eu tirei o y2, o zero, mais o y3, mais o y4, mais o y5, que são todos números inteiros, tem que dar um resultado que possa ser dividido ao meio. Então, essa soma tem que ser um resultado par. Mas veja só, se y2 mais y3 mais y4 e y5 é par, e só a soma do y3 com y4 e y5 também é par, a conclusão é que o y2 tem que ser par. Se você repete esse raciocínio retirando o y3, você conclui que ele vai ter que ser par. Repetindo o mesmo raciocínio. Se você faz a mesma coisa com y4, vai concluir a mesma coisa e idem com y5. Então, está provado que todos eles são números pares. Bom, como a gente acabou de provar que todos esses números são pares, nada impede que eu divida todos eles por 2. Então, o zero continua valendo zero, o y2 vai valer a metade, só que eu vou representar essa metade assim, ó, y2'. Vou dividir o y3 por 2, y3'. y4' é a metade de y4 e o y5' é a metade do y5. Eu dividi por 2 porque todos são pares. Bom, o que eu obtenho aqui embaixo são outros 5 números, todos inteiros. E mais, a gente já sabe que esses novos 5 números inteiros continuam, a gente já discutiu isso antes, continuam obedecendo a regra. Mas veja só que algo se repete. Aqui eu tinha 5 números inteiros, um deles era o zero. E esses 5 números obedeciam à regra. Conclusão, todos são pares. Aí nós dividimos por 2. O que eu tenho agora? 5 números inteiros, um deles é o zero e todos obedecem à regra. Conclusão, todos são pares. Bom, mas se todos são pares, eu posso dividir por 2 outra vez. Se eu dividir todo mundo por 2, eu obtenho outros 5 números, todos inteiros, que por hereditariedade obedecem à regra. Portanto, eu entrei numa coisa que a gente chama de looping. Eu posso ir dividindo por 2, mas espera aí. Esses números não são inteiros? Então, se eu pego qualquer número inteiro, mesmo que seja uma potência de 2, experimente com a potência de 2. Se você vai dividindo por 2, dividindo por 2, dividindo por 2, dividindo por 2, tem uma hora que ele deixa de ser par. Ele vira 1, pelo menos, né? Ele vai virar um número ímpar e você não pode mais dividir por 2, né? O único número inteiro que eu posso ir dividindo por 2 infinitamente é o zero. Conclusão, todos esses números são nulos. Consequentemente, o y2, o y3, o y4 e o y5 são todos iguais a zero. Vou escrever aqui no cantinho para você fixar. Mas espera aí, antes de eu ter essa lista de números, eu estava com essa lista de números aqui. E que eu combinei com você que daqui para cá eu ia subtrair x1. Né? Se todo mundo aqui é igual a zero, quando eu volto para essa minha lista aqui de cima, todo mundo é igual a x1. Mas peraí, no problema original, x1, x2, x3, x4, x5 não eram os pesos das vacas? Então eu acabo de mostrar que todas as vacas têm o mesmo peso. Então, mas perceba que isso funciona, em momento algum eu precisei que esses números inteiros fossem positivos, né? Eles funcionam para as vacas, mesmo se as vacas tivessem pesos negativos, né? Então, espero que você tenha gostado, curtido esse problema, que é um problema bacana, né? E te espero para o próximo encontro.